Boa tarde, meu nome é Erinalva, eu sou bibliotecária da Biblioteca da Faculdade de Medicina da USP e hoje nós vamos apresentar o software Turnitin. O Turnitin é um identificador de similaridade de textos visando a prevenção de plágio. O objetivo desse treinamento é apresentar os recursos do identificador de similaridade de texto Turnitin e será dividido em duas partes. A primeira, eu vou apresentar os conceitos teóricos e a segunda parte, a bibliotecária, minha colega Isabel, vai apresentar a prática. Então, ela vai colocar um texto como se fosse o trabalho de vocês e ver a similaridade desse texto. O que é o identificador de similaridade Turnitin? Ele é um software que ele atua na checagem de originalidade de trabalhos acadêmicos e científicos. Ele é um identificador de similaridade de textos visando a prevenção de plágio. Muitos conhecem o Turnitin como sendo um software que identifica plágio, mas na verdade ele não faz essa identificação do plágio em si, ele faz a identificação de similaridade e ao longo desse treinamento vocês vão entender a diferença. Ele é assinado pela USP, então toda a comunidade USP tem direito a acessar esse software. Ele possui uma base de dados com mais de 66 bilhões de páginas de internet, tanto online quanto offline, e mais de 1 bilhão de trabalhos de estudantes e 179 milhões de artigos científicos. O que isso significa? Que quando vocês colocarem o trabalho de vocês, ele vai ser comparado, tudo que está escrito no trabalho de vocês vai ser comparado a todas essas bilhões de páginas que estão na internet, tanto online quanto offline. E no final ele vai apresentar um relatório de similaridade. Isto é, vai buscar a similaridade de escrita entre o trabalho que está sendo analisado e as bases de dados do Turnitin. Ele é um software bem utilizado no mundo inteiro, tem mais de 1 milhão de submissões por dia. São analisadas 7 bilhões de frases nos bancos de dados do Turnitin. Ele está presente em 81 das 100 melhores universidades do mundo. E ele suporta 19 idiomas, incluindo o nosso português. Esse daqui eu considero o slide mais importante, porque vocês vão saber o que ele está identificando quando ele coloca uma porcentagem de similaridade. Então, ele vai dividir em duas partes, isso vocês que vão fazer essa análise. Similaridade simples e similaridade suspeita. O que isso quer dizer? Quando vocês colocarem um trabalho de vocês, ele vai dar um número de porcentagem de similaridade. Por exemplo, 29%. O que isso significa? Que 29% do trabalho de vocês foi constatado que é similar ao que já está publicado. Essa é uma análise meramente quantitativa. Vocês vão ter que fazer uma análise qualitativa para determinar se é uma similaridade simples ou uma similaridade suspeita. Qual que é a diferença? A similaridade simples é quando parte do trabalho é igual de outra fonte, mas não houve cópia indevida. Isso porque ela pode ser uma expressão de uso comum, o nome oficial, por exemplo, Universidade de São Paulo. Isso vai estar igual em todos os trabalhos. Ou uma citação com autoria devidamente atribuída. Então, se vocês colocarem uma citação com o número da citação e a referência, isso é uma similaridade simples, então não conta como plágio. Agora, o que é uma similaridade suspeita? É quando parte do trabalho é igual de outra fonte e não há devida citação de autoria. É com essa similaridade suspeita que vocês têm que tomar cuidado. Aqui nós temos uma observação importante. A porcentagem de similaridade fornecida pelo Turnitin é apenas quantitativa. Cabe ao avaliador do trabalho fazer a distinção entre os dois tipos de similaridade, isso é, a simples e a suspeita. Nem sempre o trabalho com percentual menor de similaridade tem menos similaridade suspeita. Por exemplo, se você tem um trabalho com 52% de similaridade, pode considerar isso uma similaridade alta, porém, quando vocês forem fazer essa análise, são todas similaridades simples, tudo foi citado,
com a devida referência, tudo, ou são expressões de uso comum. Agora, vamos supor que o trabalho de vocês dê 11% de similaridade. 11% pode, em princípio, ser considerado uma similaridade baixa. Porém, quando você pegar uma única frase desse trabalho, vocês vão ver que ela não foi citada. Isso é plágio. Então, não importa muito o percentual, o que importa é vocês analisarem todas as similaridades para saber se cabe aqui na simples ou na suspeita. Aqui a gente tem um exemplo de uma similaridade simples. Todo o trabalho da pós-graduação, de doutorado ou mestrado, vai ter esse texto que é mais ou menos similar. Aqui no caso de uma tese de doutorado está escrito: tese apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para obtenção do título em doutor em ciências. Isso daqui é um texto comum, então às vezes vai aparecer lá no Turnitin como sendo similar, é similar, porém uma similaridade simples. Similaridade suspeita, quando vocês colocam Ctrl+C, Ctrl+V e não citam a fonte. Pode até mudar uma letra ou outra, achando que não vai ser identificado, mas vai. Aqui, aquele exemplo que eu dei, nem sempre o trabalho com percentual menor de similaridade tem menos similaridade suspeita. Aqui a gente tem 78%, 42% e 10%. Não significa que esse tenha menos que esse não tenha plágio e esse tenha, porque aqui pode ser o 78% de similaridade simples e esse 10% com uma única frase que seja uma similaridade suspeita. Qual que é a história do Turnitin aqui na universidade? Em fevereiro de 2017, a Universidade de São Paulo disponibilizou aos docentes o serviço de identificação de similaridade de texto da plataforma Turnitin. Como que vocês, alunos, têm acesso ao Turnitin? Pela autochecagem. Então, vocês vão entrar na página da biblioteca da USP. Aqui nesse menu lateral esquerdo, vocês cliquem aqui em autochecagem Turnitin. Após isso, vocês vão preencher o formulário de inscrição. Então, no formulário de inscrição, vocês vão colocar o nome, um e-mail. O e-mail, ele não pode ser particular, tem que ser o e-mail institucional da USP, da FM USP ou do HC. Só um desses três que nós aceitamos. Coloca o vínculo, né, se é FM USP ou se é HC. A categoria, por exemplo, se vocês são da graduação, da pós-graduação, aí vai aparecer uma outra tela para vocês colocarem o programa. Então, aqui nessa próxima tela, vocês vão escolher o programa, vão enviar. Então, é obrigatório ser e-mail fmusp, hc.fm.usp.br ou u@usp.br. É necessário aguardar 24 horas para que o cadastro seja liberado. Por que tem que aguardar esse tempo? Porque somos nós da biblioteca que realizamos o cadastro no Turnitin. Então, vocês preenchem o formulário vai para a gente analisa se realmente tem um e-mail institucional, se realmente vocês fazem parte da comunidade USP, e após esse controle de qualidade, a gente insere, dá acesso vocês no Turnitin. Após esse acesso, vocês vão receber um e-mail para criar uma conta no Turnitin. Vocês vão criar uma senha primeiro. Então, o aluno receberá outro e-mail para continuar configurando a sua conta. Aí, vocês seguem as instruções do e-mail para continuar a configuração dessa conta. Vai criar a senha. Depois da configuração e senha concluído, vocês vão fazer o login. Então, vou colocar o e-mail cadastrado. O e-mail é o mesmo que vocês colocaram no formulário, assim como o sobrenome. Então, é sempre bom vocês estarem atentos ao sobrenome que vocês cadastraram no formulário, que é esse sobrenome que vocês vão ter que colocar aqui. Após isso, vocês vão continuar preenchendo o cadastro, vai ter uma pergunta secreta, para caso vocês esqueçam a senha, né?
Vai ter o contrato de licença, então concordar com o contrato. E após isso, a conta do aluno está configurada. Aí vocês vão fazer o logoff para se logar novamente. Então, como que vocês fazem para se logar após o cadastro concluído? Vem aqui na plataforma, que é o menu lateral esquerdo da biblioteca. Então, autochecagem. Primeiro, vocês clicaram aqui em formulário de inscrição. Após toda essa etapa do formulário feita, da conta criada, vocês vão clicar em plataforma e aí vocês vão cair direto na página do Turnitin e vão entrar com o e-mail e a senha. Após entrar com o e-mail e a senha, vocês vão cair nessa tela. A primeira vez que vocês estão submetendo um trabalho, vai estar escrito enviar. Porém, enviar é uma única vez. Após isso, é sempre reenviar. Porque vocês podem enviar até 3 trabalhos em um único dia. Após isso, tem que aguardar 24 horas. Então, aqui, no caso, vocês enviaram um trabalho, deu a porcentagem, aqui vocês podem analisar o relatório. Se quiserem enviar um outro relatório, um outro trabalho, vocês podem. É só clicar aqui em reenviar. Porém, vocês perderam esse. Então, se for necessário guardar esse, faça o download do relatório. Clique em reenviar para fazer uma segunda análise, só que guarda essa daqui. Então, como que faz para submeter um arquivo? Aqui nesse slide, vocês vão clicar em enviar, se for a primeira vez, ou reenviar, se for a segunda ou mais vezes. Vai colocar aqui o nome, o sobrenome, o título do envio. E aqui vocês vão selecionar, pode selecionar um arquivo que esteja na nuvem ou no próprio computador. Após selecionar o arquivo desejado, vai clicar em Upload. Então, aqui foi selecionado esse arquivo que se chama teste. Vai clicar aqui em Upload. Ele vai mostrar a capa desse trabalho, vocês vão confirmar se é esse mesmo. Vão conferir, se for esse mesmo, confirma. Clica aqui em confirmar. E aí vai vir esse aviso. Parabéns, seu trabalho, o seu envio está concluído. E vai clicar aqui para aguardar o retorno da autochecagem. Antes disso, vocês vão, após enviar o trabalho, vocês vão receber um e-mail avisando que a submissão foi concluída. E depois, aqui nessa página, o relatório estará disponível quando o ícone ficar com colorido e com porcentagem. Vocês estão vendo aqui que não está colorido. Às vezes fica dessa forma, essa figura, esse símbolo na cor preta, às vezes está escrito processando. Então, é porque não está pronto. Quando estiver pronto, vai vir um número, por exemplo, 29%. Aqui. Quando tiver dessa forma, é porque já está concluído. Aqui significa que tem 21% de semelhança. Às vezes, alguns alunos acham que está ainda lendo, fazendo análise do relatório, que está em 21% e que vai chegar a 100%, mas não. Quando ele tiver com a porcentagem e com o colorido, significa que já foi feito essa análise de similaridade. Aí, para vocês terem acesso ao relatório, vocês vão clicar na porcentagem. Então, clicando aqui, vocês vão visualizar uma página parecida com essa, que é o trabalho de vocês, porém com essa análise de similaridade. Como que ele vem? Ele vem todo colorido. Essas cores são aleatórias para distinguir uma referência da outra. Então, aqui vocês têm um colorido com um número, significa que é o número que está aqui nessa referência. Depois vocês vão ver a parte prática com a Isabel, mas o passo a passo para vocês conseguirem colocar o trabalho de vocês é esse. Mesmo assim, se vocês tiverem dúvida, basta mandar um e-mail para a biblioteca, que é no atendimento.biblioteca@fmusp.br. Obrigada, e agora nós vamos continuar essa apresentação com a prática da Isabel. Olá,
eu sou Isabel, sou bibliotecária aqui na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e dando continuidade à explicação da Irinalva sobre o Turnitin, nós vamos para a parte prática. Então, eu já estou logada na minha conta como aluna. Essa é a visualização que vocês terão da estação FM de autochecagem Turnitin. Então, clicando aqui em estação FM de autochecagem, eu já tenho um trabalho que foi submetido. Então, o meu relatório já está pronto. Como a Irinalva mencionou, aqui o índice de semelhança apontado para esse trabalho é de 87%. Isso não significa que ele ainda está em processo de análise. A partir do momento em que esse índice de semelhança, né, já se transforma em um número, em um percentual, isso significa que o relatório já está pronto. Então, clicando aqui sobre o percentual, nós temos um arquivo fictício. Então, nós temos um arquivo simulando um artigo acadêmico, né, com o seu título, os seus autores, o texto, a afiliação dos autores ao final e uma lista com as referências utilizadas neste trabalho. Enfatizando o que a Irinalva disse anteriormente, as cores dentro do relatório, elas não têm nenhum significado, a não ser fazer com que vocês consigam distinguir as fontes que foram utilizadas, né, para consulta e para identificação dessas similaridades. Eu tenho 2 trechos aqui identificados em vermelho. Ambos estão com uma identificação, com uma bandeira, com o número 1. Isso significa que ambos os trechos foram identificados no mesmo trabalho. Como que eu sei isso? Aqui na lateral direita, eu tenho a indicação da similaridade, do percentual, os 87% que nós identificamos na tela anterior. Clicando nele, eu tenho todas as fontes, né, as 5 fontes que foram utilizadas para a identificação das similaridades. Então, esses 2 trechos aqui grifados em vermelho fazem referência a esses 53% identificados aqui no PubMed, nesse site. Se eu quero identificar qual a fonte, qual foi o documento utilizado, né, para a identificação dessas similaridades, eu posso, clicando aqui do lado direito, em cima da indicação número 1, eu tenho acesso ao trecho do texto em que o meu trabalho faz referência. Clicando fora, né, eu fecho essa janela, mas se eu clicar em cima da numeração no texto, nessa bandeirinha, eu também tenho o mesmo acesso. Importante, esse texto, ele está aberto para todos consultarem, né, é um texto que foi identificado no PubMed, então por isso eu tenho acesso ao trecho. Caso esse texto ele esteja em uma revista que nós da Universidade de São Paulo não tenhamos acesso, ou foi utilizado um trabalho de algum outro aluno que está numa base fechada, etc., ou qualquer outro caso similar, nós temos a possibilidade de solicitar ao Turnitin o acesso ao texto. E aí cabe ao autor do trabalho liberar o acesso ou não ao texto integral para que a gente possa, sim, fazer a comparação e identificação de um possível caso de plágio. Uma coisa importante. Então, nós temos aqui alguns trechos que estão com similaridade simples e outros com similaridade suspeita. Como que eu vou diferenciar isso? Por exemplo, esse primeiro parágrafo. Ao final do parágrafo, eu tenho a indicação da referência número 1. Então, isso significa que por mais que seja um parágrafo longo e que ele esteja completamente identificado como similar, ele ainda assim se trata de uma referência, de uma similaridade simples. Então, ele tem a indicação aqui da referência. Então, ele está aqui na minha lista ao final do trabalho. A mesma coisa acontece aqui com o parágrafo 2. Ele também tem uma indicação de referência. Ao contrário do que acontece com o parágrafo 3, que é esse que está grifado em verde. Eu tenho um trecho aqui significativamente grande, né, de 2 linhas, porém, eu não tenho nenhuma indicação de fonte em nenhum local da minha sentença. Então, isso aqui pode sim ser considerado um caso de plágio.
tá? Então, são esses pontos que vocês precisam sempre se atentar. Continuando aqui com o nosso trabalho, nós temos aqui no rodapé a indicação, né, da afiliação dos autores. Então, apesar de serem trechos que estão identificados, isso aqui cairia na similaridade simples, porque são textos padronizados, né? Então, isso aqui vai aparecer em vários artigos científicos, em vários documentos que estão publicados na internet. Então, vocês precisam sempre se atentar a essa questão da similaridade simples e da similaridade suspeita. Como que eu faço, então, para fazer o download desse documento, né? Se vocês estão trabalhando ali com a tese de vocês ou com a dissertação, eu preciso comprovar, né, para submissão no JANUS, que o meu trabalho ele foi analisado pelo software Turnitin. Então, clicando nesse ícone com a seta, eu tenho essa janela com algumas opções. Eu posso baixar a exibição atual, que é o meu relatório. Posso baixar o recibo digital, que é apenas um documento com uma página comprovando que eu submeti um arquivo. Ou eu posso fazer o download do arquivo enviado originalmente. No caso, eu submeti um arquivo em Word. Então, se eu clico nessa terceira opção, eu baixo o meu arquivo original em Word sem nenhuma marcação. Vamos clicar aqui em exibição atual. Ele demora um pouquinho para processar e faz o download do arquivo em PDF, com todas as marcações que vocês verificam aqui na lateral. Esse é o nosso arquivo, né, o nosso relatório. Então, o que o software Turnitin acrescenta além do meu documento original? Ele vai acrescentar uma capa com as informações do autor, da pessoa que submeteu, o título que eu dei para o documento, no momento do cadastro, algumas informações sobre o documento, então a data em que ele foi submetido, a chave de identificação de envio, ou seja, um código que individualiza ele dentro do Turnitin, o nome do meu arquivo, quantas palavras eu tenho dentro do meu arquivo e quantos caracteres eu tenho dentro do meu arquivo. Por isso que nós sempre indicamos que no caso de teses e dissertações, que vocês passem sempre a última versão, o mais próximo possível daquilo que vocês pretendem submeter para o depósito, tá? Porque vocês terão essa comprovação aqui dentro do software Turnitin. Tenho o meu documento, meu arquivo com todas as páginas, e ao final eu tenho uma relação com todas as fontes onde foram identificadas as similaridades. E, quando possível, elas também são linkáveis, né, com a internet, então eu consigo, clicando aqui, acessar a fonte original onde foi identificada essa similaridade. Tá? E aqui, ao final, algumas configurações que são pré-determinadas pelo próprio software. Seguindo, nós temos o recibo digital. Então, também posso fazer o download em PDF desse documento. E esse é o recibo, o comprovante de que vocês realmente passaram o documento no software. Então, ele tem uma página apenas, com algumas informações sobre a autoria, o título do material, a extensão do arquivo, seja em páginas ou em tamanho, a contagem de palavras e de caracteres, a data de envio e o mesmo código que individualiza o arquivo dentro do Turnitin. Nós temos uma visualização da primeira página do arquivo, na versão original, né, sem as análises. E nós sempre recomendamos que vocês mantenham tanto o recibo quanto o relatório guardados para o momento em que vocês forem utilizar para o depósito. Então, no JANUS, vocês têm campos específicos para subir esses documentos. O processo de análise desse documento, ele não tem um tempo padronizado. Então, é necessário que vocês, após o envio, verifiquem periodicamente o Turnitin. Vocês podem sair da plataforma e voltar de tempos em tempos e verificar se esse material já foi analisado.
tá? Então, não costuma se demorar muito. Então, caso vocês tenham um tempo maior do que 24 horas, entrem em contato com a biblioteca para que a gente possa verificar o que aconteceu com o seu arquivo. Caso vocês tenham qualquer dúvida quanto ao processo, entrem em contato conosco por e-mail, pelo e-mail atendimento.biblioteca@fm.usp.br. Obrigada.